Pessoal, a partir de agora a gente vai dar continuidade no vídeo do Office 365. A gente vai entrar na fase final, a fase onde a gente fala sobre as ferramentas do Office 365 mais voltadas para a parte de operação. Ferramentas como Word, Excel, PowerPoint são ferramentas mais conhecidas, e ferramentas como o Sway, que é uma ferramenta, provavelmente eu chamo no vídeo o tempo todo de Sway, mania, mas o Sway é uma ferramenta de apresentação totalmente integrada a outras ferramentas da Microsoft, que dá uma possibilidade de apresentações muito mais interativas. Assim, durante o vídeo vocês vão ver as ferramentas, as integrações dessas ferramentas e as novidades que o Office 365 traz. Então, se liga no material, acompanhe até o final, e se você não viu tudo desse vídeo, ou não viu todos os vídeos da série, volta e assiste os demais vídeos. Eu sou o Carlos Pires, o Rafael está comigo nesse vídeo, e a gente veio aqui para falar de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Então, pessoal, finalizamos aqui a parte toda do Access, do List e do Excel, falando de dados estruturados. Então a gente já falou bastante coisa aqui. Vamos agora entrar nas ferramentas que a gente chama de ferramentas de produção. Ferramentas que estão disponíveis desktop e online, mas são ferramentas de execução de produção. Exato. São as ferramentas mais simples do Office, acho que as mais intuitivas. Todo mundo já conhece, né? Exatamente. Lá na parte de baixo aí que você tem o Sway, o Whiteboard e o OneNote, acho que não sei se é tão utilizada hoje. Não, mas eu acho que são mais... O pessoal já conhece. Não conhece, mas é fácil da gente explicar. O Word eu acho que é a ferramenta que a gente menos tem o que falar dele, né? Porque ele não tem tanta vinculação com algumas outras ferramentas. Ele está online. O que a gente pode fazer aqui é mostrar aqui hoje o Word, por exemplo. Vamos pegar um Word junto aqui na máquina. Se eu pegar esse arquivo e abrir ele aqui, como ele está ligado o salvamento automático, que a gente consegue reparar aqui, na hora que o Rafael entrar no arquivo, a gente vai poder trabalhar junto. Digita alguma coisa aí. Ah, mas você está logado com a minha conta, né, seu corno? Tá, então o Rafael, o corno, está logado com a minha conta ali. Então, tipo assim, se a gente digitar, o que acontece? A gente trabalha junto. E eu consigo saber que é o Rafael, quando ele usa a conta certa dele, né? Ele tem um apego muito grande pela minha conta. Na verdade, a sua conta é a minha conta. Ele acha que a conta é dele, inclusive. O que o Word tem hoje de diferencial? Você pode trabalhar de forma simultânea, colaborativa. Então, se eu salvar aqui, vai salvar para ele. Só recomendo sempre esperar aqui salvar nos dois, porque aí ele vai ter consolidado em um arquivo só. Sim. O Word ele não foi desenhado para isso, gente. Ele está sendo estruturado dessa forma. Então, a gente tem que saber que é diferente o Sheets que foi criado já assim, e o Word ele está se estruturando. Então não é tão bom essa parte. Sim. Mas é uma ferramenta ótima de texto, todo mundo sabe. E eu posso colocar o Word disponível tanto dentro do SharePoint quanto do OneDrive. A gente já viu isso lá atrás. Então, isso aqui não tem muita diferença. Enquanto isso, vamos para a próxima ferramenta, que é o Excel. Excel a gente já acabou de falar, né? A gente já falou muito dele aqui. Né? É uma ferramenta de gestão de dados. Coisa simples que a gente não colocou aqui ainda foi marcações de pessoas, né? Sim. Então hoje você tem duas coisas aqui. Você tem aquela anotação, que ela fica no arquivo, né? Basicamente, a anotação marca quem anotou. Escrevi aqui, acabou, não tem nada. E tem o comentário, que esse sim eu já gosto mais, porque eu posso, por exemplo, marcar o Rafael aqui. Sim, envia por e-mail. Exato. Rafael, verificar valor registrado. Eu posso colocar isso aqui para ele, pedir ele para enviar. Então, assim, das questões que são mais robustas, e a tabela. A tabela a gente já falou nesse vídeo mesmo, não tenho o que falar. Aba de desenvolvedor eu não vou entrar, mas você pode falar algumas coisas aqui de gravar macro, criar macro. Isso é o VBA do Excel? Uma coisa que eu não tenho aqui na minha máquina, o Rafael, compartilha sua tela aí comigo. Claro. E abre o Power Query para a gente mostrar para o pessoal. Vamos lá. Eu acho que ele sim é uma coisa relevante para a gente poder apresentar. Certo. Talvez uma das principais ferramentas que eu utilizo hoje no Excel é o Power Query para edição de tabela. Esse é o único ponto aqui, porque no Mac não tem o Power Query, assim como não tem o Power BI e outras coisas. Pois é, né? Triste, não é, pessoal? Você abrir a parte, o Excel, você vir aqui em conexões, em dados, perdão, você vir em conexões, você pode abrir um arquivo de diversos conteúdos, por exemplo, você pode pegar arquivo de uma pasta de trabalho Excel, de um PDF, do SharePoint, um XML, qualquer coisa. O Power Query, para mim, e o Power Pivot são os dois pontos mais relevantes dentro do Excel.
Power Pivot é para você poder fazer... vamos colocar... Ele basicamente, para mim, vai te dar uma possibilidade de você criar gráficos mais interativos. Porque a soma do Power Pivot, o Power Query e o Excel, para mim, vira o Power BI. Sim. Essa aqui é uma ferramenta em comum que você tem tanto dentro do Power BI. Eu acho que as pessoas conhecem muito o Power Query dentro do BI, mas não sabem que existe essa ferramenta também dentro do Excel. Aqui é o quê? Basicamente é uma estrutura de edição de tabela. Eu abri aquela tabela. Ele leu, entendeu que é uma tabela. Exatamente. Entendeu? Você tem toda a estrutura aqui. Aí tem muitas ferramentas muito bacanas. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Seria aqui. Na coluna 2, tá vendo que tem o número 1 e abaixo não tem nada? Sim. Se eu quisesse que esse número 1 visse para todos os campos, porque vamos supor que você vai fazer alguma análise e você precisa relacionar o Roberto, ou esse código, o 3058, a 1, porque provavelmente é referente a ele também. Sim. Você pode vir aqui em transformar, clicar em preenchimento, para baixo. Eu preencho todos os campos. Isso é uma coisa que no Excel, se fosse fazer diretamente, daria um certo trabalho. Você teria que fazer uma função um pouquinho complexa. E aqui no Power Query você faz ela de forma... E eu teria que usar a coluna do lado, né? Porque a coluna imediatamente aquela não daria. Você consegue fazer muita edição. Você pode eliminar em branco. Exatamente. Por exemplo, a gente tá vendo ali que, por exemplo, o Roberto... Provavelmente aquele código que está acima é o código do Roberto. Exato. Você pode fazer também um preenchimento para cima. Entendeu? Então, muito, assim... muito simples, você consegue fazer as edições da sua tabela. E tem muita informação. Por exemplo, vamos supor que você quisesse extrair uma parte dessa coluna do texto. Eu posso escolher aqui primeiros caracteres. Quantos? Eu quero extrair os 5 primeiros. Coloco aqui, pronto. Eu extraio aqueles 5 primeiros caracteres. Se você estiver fazendo, por exemplo, uma análise de um banco de dados ou de um registro, eu só quero os 4 últimos, porque eles são os números do meu plano de contas. Exatamente. Aí é infinita. Você pode dividir coluna. É muito simples, muito simples. Ele é uma ferramenta de análise de dados. Então, assim, o Excel, ele traz o Power Pivot e o Power Query nativos. Dados. Né? Eu acho que é tratativa de dados, melhor. Né? A gente vai analisar no Power Pivot. Exato. Eu vou tratar meus dados dentro do Power Query. Exatamente. Esse é o ponto mais relevante. E depois você faz a tratativa que você achar necessário, finalizou, ele já importa aqui. Já importa, depois atualizar fica mais simples, porque ele já vai tratar. Exatamente. Era um PDF, tá, gente? Não era nenhum arquivo bem estruturado. Era um PDF que ele conseguiu reconhecer os dados e trouxe aqui todas as informações. De forma bem simples. Por exemplo, aqui mesmo tem um caso típico. Se eu pegar o último campo... desculpa, eu tô clicando aqui na tela, tô sem comando. Vai pro último campo. O último campo? O último campo me fala se é débito ou crédito. Então eu só tiro aqui o D e o C para saber o que é positivo e o que é negativo e resolvo o meu problema. Então, vamos voltar lá para fazer um exemplo mais claro. Conexões existentes, eu nem preciso, na verdade. Se você clica aqui na tabela ao lado, ele vai e volta para o Power Query. Vamos supor que a gente quisesse eliminar o D para a gente saber se é um débito ou crédito e deixar só o número. O que a gente faria aqui? A gente ia transformar, a gente clicaria em dividir coluna por número de caractere, por posições. Acho que posição não ficaria legal. Vai ter que ser, talvez, a opção avançada, a última posição, né? Não, sempre tem. Aqui, últimos caracteres. Último, primeiro. Pronto. Eu extraí aqui para saber se é um débito ou um crédito. Exato. Aí depois eu teria que fazer valor, essas coisas. Mas assim, é muito fácil de tratar dados aqui dentro. Gente, aqui é um vídeo de apresentação, não é um vídeo para você aprender a utilizar a ferramenta. Exatamente. A gente só quer mostrar que existe essa possibilidade, depois a gente vai aprofundar. A gente já está indo para o terceiro vídeo. O primeiro deve ter ficado com 1 hora, o segundo com 1 hora. A gente está com 3 horas de vídeo só para apresentar as ferramentas de forma um pouco mais robusta. E aqui a gente tem o débito ou se é um crédito nessa coluna. E depois disso aqui a gente podia duplicar a coluna e extrair. Tem N formas. N formas. A gente está fazendo o mais simples. Deixa eu compartilhar minha tela de novo para você poder acompanhar. O PowerPoint também não tem muito o que tratar. O PowerPoint ele continua sendo uma apresentação, ele conecta com arquivos, você pode colocar o arquivo dentro dele, você pode colocar os gráficos, o gráfico pode estar atualizado automaticamente ou não. Então assim, PowerPoint é uma ferramenta de apresentação. Não vou gastar tempo nela também, não tem muita porque eu acho que não faz sentido. Sim. E tem muitos anos que ela está no mercado e todo mundo utiliza demais. Sim. O que é legal do PowerPoint hoje, que ele traz também ali, tentando competir com o Canva, modelos prontos para você poder tratar. A partir do momento que você coloca uma imagem aqui, ele já está me dando aqui alguns insights. Então, ele traz alguns insights, algumas ideias, e as ideias, por inteligência artificial,
vão de acordo com a imagem que você colocar. Se eu vim aqui inserir uma imagem do arquivo, pegar aqui no meu Downloads, vamos pegar essa daqui da hípica de contagem, ele vai me dar algumas ideias de como trabalhar. Basicamente ele continua a mesma coisa, tem apresentações animadas. Hoje tem muito material para você conectar dentro do seu Power BI. Que é o quê? Você tentar trazer do seu PowerPoint. Você tentar trazer ferramentas que te dão repositórios de imagens, de apresentações. Tem algumas no mercado. Mas a apresentação em si está indo para um outro nível. A gente está falando muito de infográfico, do máximo de informação possível dentro de um mesmo slide. Sim. E o PowerPoint está ficando para trás com isso. Sim. Depois, a gente vai falar aqui um pouco para baixo do Sway, né? Sway, eu não sei. Sway, né? Eu dei o nome dele de Sway, não sei porquê, e pegou aqui. O Sway, que é uma ferramenta de apresentação por enredo. Essa sim é uma apresentação muito mais interessante. Exatamente. Até aqui são apresentações comuns. São arquivos, materiais, são normalmente programas que já são um pouco mais comuns. Sim. Já o Sway, esse cara, para mim, ele tem uma apresentação muito mais dinâmica. Com certeza. Com certeza. Ele eleva o conceito de apresentação, né? Porque hoje é muito importante esse dinamismo na hora que você vai fazer uma apresentação. Exato. Certo? E para mim, interatividade. Sway, ele é praticamente essa tela de criar a apresentação no Sway. Ele é feito por enredo. Então você vai colocando as etapas, o seu texto do seu enredo. Um conceito muito legal de apresentação que eu aprendi com o Johnny Galvão, que é o fundador da Plot, fundador da... Esqueci o nome da outra empresa dele, que era uma empresa somente de apresentações. Ele falava que a apresentação, a gente conta uma história. E nada melhor para contar uma história do que você produzir seu enredo. Então, basicamente, a gente desenha nesse formato. Ah, Carlos, mas aqui é muito estranho. Sim, é estranho porque a gente não consegue visualizar de forma clara. Mas, por exemplo, na hora que eu for reproduzir isso aqui, eu coloquei aqui, que é a apresentação, por exemplo, no título, a apresentação 2021. E eu quero falar aqui na apresentação de 2021 que as vendas caíram. No lugar de eu trazer um gráfico, eu trago o quê? Um BI. Então, quando eu apresentar ele aqui, ele me apresenta o BI. E o BI aqui está interativo. Sim. Eu consigo trabalhar ele não está fixo. Eu consigo fazer análises do volume de venda por mês. E esse é um modelo de apresentação. Esse modelo aqui, eu poderia trazer um texto muito mais longo. Por que ele está assim? Porque a visão desse dado aqui está pequena. Eu posso ampliar essa visão e reproduzir novamente. Tá vendo? O BI aqui, na realidade, é porque o Sway, a ordem dele aqui, ele está para a esquerda. Então, eu teria que editar essa apresentação aqui. Ah, beleza, não está legal. Vamos colocar uma imagem de fundo aqui. Uhum. Ele vai até buscar imagens aqui com base nas vendas caíram, né, que é texto. Mas eu posso colocar aqui vendas como imagem. Eu quero uma imagem que fala sobre vendas. Ah, vamos colocar aqui que essa imagem aqui seria legal. Sim. Adicionar essa imagem, ok. Esse texto aqui. Agora eu quero ver como é que a minha apresentação ficou. Ok, e a minha apresentação está com a rolagem para a esquerda. Automaticamente aqui eu tenho um texto. Eu poderia ter mais texto aqui? Claro. Poderia. E eu poderia colocar... Aqui nessa análise de apresentação, eu vou até mudar a ordem dela aqui. Agora sim, eu estou fazendo a minha apresentação, aqui tem um texto, logo depois do texto já vem um BI. Então imagina só que você resolve fazer uma apresentação e fala o seguinte, as vendas caíram. Ok. Beleza, as vendas caíram e eu quero explicar o porquê que as vendas caíram. Quero que isso aqui fique enfatizado. E quais são os tópicos das vendas terem caído? Perda de cliente, concorrência, falha no site, Black Friday deu um problema. Então, assim, tem N outros motivos. Sim. Então, vamos colocar que seja isso aqui, basicamente. Eu só não gostei dessa imagem, eu vou mudar essa imagem aqui. Porque eu não quero essa imagem. Isso é um ponto muito interessante, né? Que se você está conectado diretamente à internet, você vai lá, pega a imagem, você não precisa baixar ela na sua máquina e trazer ela dentro do slide igual no PowerPoint. Você simplesmente abre o navegador direto e já traz a imagem. Tá vendo aqui? Eu comecei a pegar o cabeçalho e desmembrar ele em várias etapas. Então eu tenho o texto da imagem, eu tenho o texto da apresentação
E tudo isso aqui é interagível. Eu só não estou conseguindo mudar essa imagem aqui. Acho que eu vou ter que deletar essa imagem e colocar uma imagem plano de fundo nova. Vamos colocar que aqui eu quero falar sobre as vendas. Ah, ótimo, estou falando de funil de vendas. Você depois tem que preparar assim, o tamanho da imagem, essas coisas. Mas aqui, eu já coloquei a imagem, coloquei tudo, agora eu vou reproduzir. Como que minha apresentação está? Agora sim, eu tenho a apresentação, coloquei os problemas que eu tive. Quando eu clico para o lado, eu já entro no BI e os problemas estão aqui. Então, fica muito mais interagível. Imagina você fazendo uma apresentação nesse formato. No lugar de... Imagina você fazendo essa apresentação através de um tablet. Como que as pessoas vão visualizar a sua apresentação? E depois disso aqui, você pode trazer a tabela do Excel. Sim. Você quer trazer mais um conteúdo aqui? Eu posso fechar. E sabe o que eu gosto muito da ideia quando você traz, por exemplo, um BI dentro da apresentação? É que você não precisa trazer muitos slides para informar aquilo, porque às vezes fica muito cansativo. Imagina, você está falando de alguma coisa, aí você precisa voltar na informação lá anterior. Se você tiver um BI, você simplesmente clica no mês de interesse, por exemplo, estou falando de fevereiro, mas alguém vai questionar, pô, e como é que foi a venda de janeiro? Exatamente. Aí você teria que voltar lá nas informações de janeiro, algumas vezes você nem tem ela. Exatamente. O BI ele está a resposta ali na hora. Exatamente. A gente está falando aqui, por exemplo, da análise detalhada. Vamos colocar aqui, sei lá, eu vou usar essa imagem aqui, adicionar. E eu criei uma nova seção aqui. Então, o conceito de seção também vai ser importante depois vocês entenderem. Mas eu não estou dando uma aula de Shway, eu só estou apresentando. Eu quero colocar uma mídia. E a mídia aqui eu quero colocar um arquivo. Eu posso carregar esse arquivo do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu quero carregar um arquivo aqui do Excel. Aqui na realidade, desculpa, ele não vai deixar eu carregar o Excel, porque ele vai deixar eu carregar outros tipos de mídia. Eu quero colocar, por exemplo, aqui um JPEG dessa mídia. E logo depois eu quero colocar um Excel, Carlos. Como é que eu trago um Excel? Você vem aqui e insere um link do Excel. Link do Excel? Aí você não prestou atenção nas outras aulas, né? Que a gente estava tendo aqui há pouco tempo atrás. Porque aqui eu vou no SharePoint, por isso que a gente usa o SharePoint, deixa tudo controlado. Vou no meu Training Space, abro o arquivo, clico nele, venho aqui arquivo, compartilhar, e eu quero compartilhar ele em um lugar, eu vou inserir. Ele vai gerar para mim um frame. Aqui eu posso eu vejo o tamanho que eu quero, edito, aonde que eu quero que ele faça. Eu quero que as pessoas filtrem, eu quero que elas digitem na célula, o que eu quero deixar que elas façam. Copio esse caminho todo, venho aqui na apresentação, colo o caminho, viu? Funciona. E dou play de novo. Está aqui minha apresentação. Dentro dela eu tenho um Power BI, que eu posso estar com o texto e o Power BI do lado. Sim. Depois eu posso trazer uma apresentação e 2 arquivos aqui dentro. Um arquivo do Excel. Sim. Entendeu? E aqui de cima eu tenho um documento que eu posso clicar e ele abre. Então, velho, o nível de interação do Shway perto das outras ferramentas é absurdo. Shway é apresentação de alto nível. Se você faz a apresentação de alto nível e quer um negócio, uma ferramenta, é o Shway. Esquece o resto. Esquece. Isso aqui é fora da curva, tá? Com certeza. Então, pessoal, agora falamos do Shway, apresentamos ele como ferramenta de alto nível, vamos para o quadro em branco, o whiteboard. O whiteboard é basicamente um quadro em branco para você desenhar de forma colaborativa. Então, você colocar aqui, compartilhar com alguém, mas a questão é, basicamente, ele vai sempre ali se comparar. A Microsoft vai buscando ferramentas que tem no mercado e ela vai copiando em alguns casos. Isso aqui tem o Miro, que é uma ferramenta muito bacana, que mais ou menos se copia. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e criar um teste YouTube. Eu vou fazer uma parte aqui, você vai colocando aí. Tá. Ó, eu acho que a gente poderia ter aqui a entrada de dados. Exatamente. Seria o quê? O formulário. Exatamente. Nosso Step 1. O formulário, ó, vamos colocar aqui o formulário. Faz o seguinte, isso aqui seriam as possibilidades aqui. Deixa eu colocar mais aqui, texto. Esse cara aqui seria o seguinte. Aqui seria a entrada de dados. A entrada de dados viria do... Formulário. Depois o registro das informações em um banco de dados. Qual que seria o banco de dados? O list. List, ok. Então ele ia para o list. Uhum. Do list, ele iria para... Aí que estaria a questão. É na mesma ordem.
Quando você preenche o formulário, ele vai para o list e, ao mesmo tempo, ele cria um planner. A ordem não é necessariamente formulário, list e planner. Ah, tá. Mas espera aí, vamos lá. O Automate se liga a qual? O Automate se liga aos dois. O que acontece? Vou riscar aqui só para fazer o flow. Deixa eu só organizar aqui. Seria o seguinte. Vai lá, faz o caminho aí pra gente, então. Seria isso aqui, ó. Nossa, eu sou muito bom desenhando. Pô, mas não dá pra você colocar o flow conectado aos dois, não, velho? O list... Tá, eu vou fazer o seguinte. Ele é conectado aos dois. Eu faço a conexão aqui. Pô, trabalhar com gente que não tem coordenação motora é foda, velho. Pronto, tá aí. Exatamente. Isso aqui seria o flow. Exato. O flow criaria ao mesmo tempo... Por exemplo, a resposta foi enviada do formulário, ele vai, cria um list, guarda essa informação no list e cria um planner. Entendeu? Não é na ordem. O list faz criar o planner. Esse daqui é o flow, né? Exato. Esse aqui é o flow. A gente fala flow, mas... Flow não, é o Automate, né? Automate. É porque a gente acostumou... É porque a gente é mais antigo, a gente é da velha guarda. Então é o seguinte, então o que vai acontecer? O Automate vai conectar com quem? Me explica aí. Com os dois. O que acontece? Não é que ele tá Desenha conectado. aí pro pessoal ver. Que a gente vai mostrar. Lembra que a gente tá mostrando, não é o Automate. Tá. A gente tá mostrando o quadro em branco. Exato. O que acontece? Não é que ele está ligado. O Power Automate funciona por gatilhos, uma das opções, ou então tempo. Nesse caso, é um gatilho. Quando uma resposta é enviada no formulário, o que acontece? O gatilho é acionado. Sim. O gatilho é acionado, o que ele faz? Ele vai... o gatilho é acionado. O gatilho é acionado, o que ele faz? Ele vai, cria o registro no list e cria uma tarefa no planner. Gatilho apertado, Sim. Cria os dois. Entendeu? Beleza, criou os dois. Agora, depois disso aqui, quem vai ligar com o Power BI? Aí seria o list. Aí agora sim, depois a gente volta. O que acontece? O list é o nosso banco de dados. A gente vai pegar as informações do list. Só colocar um cara aqui pra gente poder ter. As informações do list vão para o Power BI. Power BI. Exatamente. Pronto. Esse seria o nosso fluxo. E o planner seria para controle da atividade. A gente poderia ter, agora sim, a gente poderia fazer uma análise mais precisa do planner, criando também um outro list. Esse vinculado só ao planner, que a gente registraria, por exemplo, o tempo. Um list das movimentações. Exatamente. Aí você podia ter um outro list aqui. Pois é, gente, a ideia aqui é só mostrar o quadro em branco. Então, não vou entrar mais não, porque a gente empolga aqui. Mas a ideia é essa. O quadro em branco ele é uma ferramenta colaborativa. Ele está fazendo a máquina dele, eu estou fazendo a minha. A gente poderia estar numa call dentro Desenhando um projeto. Desenhando um projeto. E ele vem com alguns modelos prontos. Ah, eu quero trazer um modelo pronto de oficina. Eu quero trazer um modelo pronto de design de pesquisa. Ah, eu quero fazer um modelo através do como é que chama isso aqui? De Design Think ou modelo de Kanban. Está aqui. Ele é uma ferramenta para projeto. Ah, eu quero fazer o mapa mental. Eu acho que o mapa mental ele não tem como modelo pronto, tá, gente? Só para avisar. Talvez um dia ele coloque aqui que a Microsoft, não sei por que, ela nunca mexeu com o mapa mental. Eu não sei o que ela tem contra. Então a gente continua usando o Mind, tá? Acho que a maioria aqui são por desenhos mesmo, tá vendo? São tipos de soluções. Debate, estrutura. Então, assim, ele é bem simples, ele é bem tranquilo e a ideia é muito essa, trazer ferramentas para você poder discutir de forma interativa. Então, o quadro branco, ele é basicamente isso aqui. Ele é uma ferramenta para a gente poder planejar, fazer com reuniões online e coisa do tipo. Para isso, ele é muito bom. E você salva ele e depois, adivinha, você pode usar ele em qualquer ferramenta. Exatamente. Inclusive, você pode usar ele para iniciar uma apresentação pelo Sway. Sim. Porque aí você vai fazer todo o planejamento, inicia pelo Sway e desmembra. Do macro para o micro. Essa é a melhor fase quando o assunto é a apresentação. Além dele, tem um cara muito similar, que é o OneNote. Sim, também que é para registro de informações. Exato. E pode ser colaborativo, você querendo ou não. Eu, Carlos, particularmente, uso para um caralho. Todas as minhas anotações ficam no OneNote. Sim. Eu tenho um OneNote, toda a minha área comercial está gerenciada pelo OneNote, porque eu faço desenho, eu uso planejamento, todo fica aqui dentro. As minhas metas, as minhas anotações por cliente ficam aqui dentro. Então, assim, basicamente tudo que eu vou fazer de gestão vai estar aqui dentro. Quanto mais tempo o cliente tem, mais discussões eu tenho, mais anotações. São anotações básicas que eu vou fazendo, principalmente no comercial, no meu WhatsApp, onde são os assuntos que eu quero aprender mais, está tudo aqui dentro. Então, basicamente, ele é uma ferramenta disso. O que ele tem de interessante hoje? Ele está integrado também ao e-mail na hora que você vai fazer um calendário. Então, se você for fazer um calendário dentro do Exchange, que é o calendário que a gente usa,
eu posso vir aqui, criar um calendário, falar que esse calendário vai ter uma reunião, convidando pessoas, ele já muda o cenário. Se você fala que a reunião é do Teams, você pode criar aqui também, ele não está aparecendo aqui para mim. Ah, não, é porque eu criei na agenda de terceiros. Espera aí. Descartar convite. Excluir. Isso eu tenho que criar na minha agenda. Se eu criar ele na minha agenda, eu posso criar as anotações da reunião aqui dentro. Então eu posso convidar pessoas, eu vou convidar o Rafael aqui, por exemplo. O Rafael vai ser convidado. Eu vou colocar que a reunião é uma reunião do Teams, o sistema já vai criar automaticamente o link. Na hora que eu enviar o convite, ele já vai tratar isso. E eu posso criar o OneNote para anotações da reunião. Então todo mundo vai ter acesso ao mesmo OneNote. Sim. Ele vai abrir meus blocos de anotações aqui e vai perguntar em qual bloco eu quero registrar. Então, por exemplo, eu vou aqui no Carlos Pires e aqui ele vai criar dentro dos meus blocos. Só que eu não sei se vocês notaram aqui antes, na tela anterior, eu posso criar um bloco dentro, por exemplo, das outros blocos que eu tenho e também dentro do bloco de anotação daquele canal. Então eu tenho canais aqui como Training Space, Las Casas, que são nossos clientes, bloco de notas monetizadas. Então depende de como a gente vai tratar isso aqui. Sim. Tá? Então, gente, aqui as possibilidades são infinitas. Então, assim, falei de OneNote. Teve que falar de Teams. Exatamente. É isso, gente. Não dá para fazer separado. Exatamente. É porque quando você vai utilizando as ferramentas do Office, você tem que sempre pensar no macro. É como que você vai utilizar elas conectadas com outros, não apenas a ferramenta em si. Então, sempre que a gente vai falando em uma, a gente vai voltar em outra, vai entrar em uma que talvez a gente nem falou ainda. Exato. E está tudo disponível no Teams, no SharePoint, online. E aqui a gente finaliza o que é ferramenta de produção. Sim. Tem outras? Tem, mas a gente vai ficar nessas aqui porque senão não dá. A gente já falou muita coisa aqui. Olha aqui para cima. Tanto de assunto, tanto de conteúdo. Esse material está disponível para vocês aí. Porque agora a gente vai falar de 4 caras que a gente usa muito pouco aqui na empresa, mas eles são fantásticos. 3, né? Porque o quarto é o Teams, que a gente usa muito. Então vamos deixar o Teams para o final. Vamos falar aqui primeiro do Yammer. Gente, o Yammer é uma rede social. Eu acho muito legal. Eu queria muito poder usar ele aqui na ProRestado daqui a alguns anos. Assim, no nível que eu espero usar. Que eu quero usar no nível foda mesmo, diferenciado. O Yammer, o que ele é? Ele é uma rede social. Imagina o departamento pessoal tentando fazer uma comunicação de um assunto dentro da empresa que ele quer que todo mundo fique sabendo. Sim. Ele solta no Yammer. E ele cria no Yammer um grupo chamado, por exemplo, ISO. Toda atualização da ISO vai estar lá dentro. Sim. Ah, eu quero um grupo chamado... vamos colocar a RH. Um grupo chamado oportunidades dentro da empresa, seja oportunidades internas quanto externas. Então imagina as pessoas poderem conversar e soltar as suas informações aqui dentro. Então eu tenho comunidades que é a empresa toda, então todo mundo da empresa vai ficar sabendo. Eu posso criar uma comunidade falando de BI. Tudo que a gente sabe de BI a gente conecta aqui dentro. Inclusive a gente podia começar a usar isso aqui dentro, né, velho? Poderia. Seria legal a gente ter essa rede social aqui dentro. Sim. No lugar da gente usar aqueles canais que a gente usa dentro do WhatsApp, a gente poderia usar aqui dentro. Mas imagina uma rede social com timeline, gente. É isso aí. Imagina uma empresa com 300 pessoas usando uma timeline dessa. Sim. Sim. Você economiza até fluxo de e-mail, porque as pessoas que querem dar bom dia, dá bom dia por aqui. Tá? Então tem facilidades nisso aqui também. Ele é uma rede social bem legal e adivinha, é integrado. Você pode trazer os arquivos aqui dentro do Office 365, do SharePoint. Você pode fazer muita coisa. Então assim, você pode carregar um arquivo. Ah, vou colocar um arquivo novo. Documento do Word, do Excel, quero carregar. E assim, ele vai ficar salvo dentro do seu feed. Você quer soltar ferramentas. Aquele ponto, né? O controle. Eu acho que, tipo assim, existe um problema, talvez, você utilizar o WhatsApp, porque você não sabe se todo mundo realmente está tendo visão daquilo como uma empresa. Porque o WhatsApp acaba sendo uma ferramenta muito pessoal. E para você ter um controle maior, você vai para dentro do IM, daquelas informações diárias, corriqueiras que você utiliza. O WhatsApp você acaba utilizando aqui dentro. Mandando aqui dentro. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer. Você pode abrir uma discussão, elogiar alguém. Você pode, igual eu coloquei aqui, o grupo de toda a empresa, então essa mensagem vai para todo mundo. Ah, eu quero que vá uma pessoa específica, quero marcar alguém. Então
Então, gente, é uma rede social. Sua caixinha de entrada com as mensagens que você trocou com as pessoas, as comunidades que você faz parte. Então, assim, uma empresa grande tem muito potencial de criar várias comunidades. Você cria um ecossistema interno. Pensa o seguinte, gente, um dos conceitos mais importantes do marketing é o conceito de comunidade. As pessoas gostam de estar em comunidade. Se você pegar o David Ogilvy tem lá no nosso Instagram, tem as 22 leis do marketing lá registradas. Uma das leis que ele fala muito é sobre a questão de comunidade. A questão que no final vai sempre ter dois grandes players no mercado. Coca e Pepsi, AMD e Intel, Apple e Microsoft, Samsung, linha Galaxy da Samsung e linha iPhone. No final dos níveis, direita e esquerda, Lula e Bolsonaro, no final, tudo fica entre duas pessoas. Duas pessoas, pode ser pessoa jurídica, pessoa física, fica entre duas personalidades, dois arquétipos. Então, se você tem uma comunidade dentro da sua empresa, a sua comunidade, as pessoas vão se ligando a grupos. Você não precisa criar disputa. Mas eu trouxe essa questão do David Ogilvy e também lá da ciência da publicidade, eu esqueci o nome do escritor, estou lendo esse livro, é fantástico. As pessoas se ligam a comunidades. Então, se você criar grupos de comunidade dentro da sua empresa, você cria um ecossistema mais forte e você consegue fomentar mais a inovação dentro da sua empresa. Então, a rede social ela é extremamente importante para isso. No começo desse vídeo eu falei e eu cito novamente. O algoritmo, a estratégia, ela segue o comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas é redes sociais e comunidades. Você não pode ir contra isso. Você tem que repetir isso dentro da sua empresa. Então, assim, redes sociais, vai para o Yammer. Muito legal, muito fantástico. A gente ainda vai usar ele muito mais aqui dentro da Pro Resultado. Tá? Depois disso aqui, eu tenho o Kaizala. O Kaizala, ele é uma... WhatsApp. Não tem mais o que falar. Ele é basicamente WhatsApp. Então, eu nem sei se o nome dele é Kaizala, não sei qual que é o termo, como falar o nome dele correto. Mas basicamente ele é o quê? Um WhatsApp. Mas o melhor seria mostrar ele aqui dentro do celular. Porque você consegue ter grupos no Kaizala. Os grupos, você consegue acessar ele online. Você pode ter soluções comerciais, você pode ter muita coisa. Ele é mais competitivo com o Telegram do que com o WhatsApp. Sim. E ele tem algumas ferramentas aqui na online que é muito interessante. Eu posso criar grupos, né? Dentro do quê? Dos grupos que eu tenho no Teams. Então ele já conecta diretamente com o Teams. Eu posso exibir relatórios, eu posso criar comunidades. Sim, a possibilidade que tem nele é muito grande. Então eu não vou entrar muito nele aqui. Ele é um comunicador integrado ao Teams, integrado às ferramentas da Microsoft, com possibilidade de análises gráficas. Então você pode ter mais análise de dados dentro dele. É um aplicativo de mensagens, basicamente. Tá vendo aqui, ó? Eu posso criar grupos que ele já vai trazer e convidar as pessoas. E o que tem disso de relevante, Carlos? Se os seus usuários têm o telefone dele registrado dentro da Microsoft, ele automaticamente já vai incluir ele dentro do grupo no telefone que está vinculado ao Kaizala dessa pessoa. Muito bacana. Velho, não dá nem para discutir assim, o nível de profundidade que isso aqui traz para a empresa. O Analytics é praticamente se eu vou falar do Google Analytics, é aquilo ali, só que de arquivos da Microsoft. Então você consegue ver o que as pessoas estão trabalhando, os arquivos que eles mais trabalharam, quais são as pessoas que eles estão mais conectadas. Você cria uma questão dentro da empresa de análise de dados. Sim. Você começa a criar uma gestão de dados mais inteligente. Cadê o Analytics aqui? Ele mudou para Insights do Viva. Que droga. Beleza. O que ele me fala? Ele me fala um pouco sobre como que eu venho trabalhando e como que as pessoas da minha empresa vêm trabalhando. Então, isso aqui depois a gente vai ter que entrar um pouco mais. Aqui, ó, tá, agora ele trouxe para o My Analytics. Eu posso buscar uma pessoa específica, eu posso buscar minha rede, eu posso achar um colaborador, tá vendo? Eu quero ver o insight da Jéssica. Quais são as pessoas que eu mais interagi? E essas pessoas, quem interagiu em um próximo nível? Então, assim, isso depende de que tipo de interação é. Ele está analisando os arquivos que eu mais trabalhei e quem trabalhou com os arquivos similares aos meus. Então, isso aqui tem um outro nível de acesso. Você consegue depois configurar trabalhar o seu My Analytics e você pode
dependendo do nível, tem o My Analytics das pessoas. E aqui, pessoas importantes sugeridas são pessoas que eu tenho relacionamento fora da empresa. Por exemplo, ele já conectou algumas pessoas aqui pelos e-mails, pelos arquivos que eu tenho integrações. Perfeito. Então, ele é uma análise do seu dia a dia. E se você quiser criar um plano de foco, ele vai te ajudar a focar mais. Então, gente, o Insight, ele está conectado. E você lembra, se você quiser criar lá dentro do Outlook uma agenda, ele te dá a opção do Insights do Viva. Perfeito. Então, a gente vem até aqui trazendo essas ferramentas. O que mais tem aqui dentro? Gente, o número de aplicativos que está integrado com o Office 365, não dá para falar. Não dá para falar. É muita coisa. A gente não falou do People, que é sobre pessoas, que está relacionado às pessoas cadastradas na sua agenda, que teria uma ferramenta. A gente não falou sobre o Visage, sobre o Lucidchart, sobre o Dry.io, que é o Diagrams. A gente não falou do Dev. O Delve, ele é meio que uma análise do trabalho das pessoas. Então, por exemplo, aqui eu posso ver quais são os arquivos que cada pessoa está trabalhando. Eu posso ir direto na pessoa e verificar os arquivos que ela mais trabalha, quem ela mais se relaciona. Então, assim, ele dá para analisar bem o volume de trabalho da sua empresa, mas você precisa ter um porquê analisar esses arquivos. Sim. Não adianta só você visualizar. Eu sei que a Jéssica trabalhou nesses arquivos, mas e aí, o que dá? O que a gente tem de... O que você quer obter de informação com isso, né? Então, assim, não tem sentido eu ficar tratando isso aqui. Sim. Mas é muita ferramenta. Fora o Dynamics, que a gente vai para um outro nível. Ele não está dentro do Office, mas dependendo do modelo. O Canvas, que está conectado ao Office. O Calendar, que a gente está usando muito agora para calendário colaborativo entre as pessoas. Então, assim, tem muitos outros aplicativos. É muita coisa. E esses aplicativos, todos eles estão conectados dentro de quem? Da nossa última ferramenta que a gente vai analisar aqui hoje, que merece um vídeo, né? Assim, só dela, sim, que é o Teams. Quem acha que o Teams está comparado com, sei lá, com o Meet da vida, que está comparado com o Zoom, velho, esquece. Não tá. Velho, não dá para comparar o Teams com essas ferramentas. É o coração da Microsoft, né? Eu acho que é o que ela está caminhando para concentrar tudo dentro do Teams. Exatamente. E você sentar no seu computador, abrir o Teams e conseguir trabalhar com tudo. Exato. E qual a vantagem? Eu não preciso mais ter um computador com as configurações da minha empresa. É só abrir o Teams. Sim. Gente, vamos falar o básico do Teams? O básico do Teams é o quê? Uma ferramenta de comunicação. Eu converso com uma pessoa dentro ou fora da sala. Sim. Depende de quem eu quero. Aqui eu tenho as conversas todas que eu tive conversa com a Mariana, com o Rafael, conversa eu, a Jéssica e o Rafael. As reuniões ficam agendadas aqui dentro e elas podem ser gravadas. Então ele é basicamente um chat mais organizado. Sim. E eu posso criar arquivos aqui que eu vou compartilhando com essa pessoa. Porém, o que eu acho mais legal dele são as equipes. Por exemplo, aqui na ProRestado eu tenho as equipes internas, que são equipes da empresa, por exemplo, gestão de projetos, marketing comercial, dados que o Rafael criou recentemente. Eu tenho coisas externas com os clientes, então cada cliente tem seu grupo. Sim. E depois eu tenho questões aqui de teste, né? Nosso projeto de e-commerce, o Training Space. Então, por exemplo, eu quero fazer uma reunião com a Bertec, que é um cliente nosso, sobre exportação. E a gente vai fazer essa reunião online. Pessoas aqui dentro da ProRestado, pessoas lá. E a gente quer gravar essa reunião. Eu poderia criar uma reunião nova aqui no calendário? Poderia. Mas ela ficaria solta aqui dentro do meu chat. Como que eu faço? Eu criei ela dentro do grupo. Aqui no caso a gente só trabalha com geral. Eu crio ela aqui dentro e coloco para gravar. Eu já tenho aqui praticamente 4 horas de conteúdo gravado aqui dentro, disponível para eu poder visualizar. Sim. E eu não preciso mais buscar essas informações. Elas vão estar lá dentro desse... Se eu quiser subir um arquivo para cá de texto que foi gravado, eu posso. Se eu quiser vincular o Azure ao DevOps, que é a nossa ferramenta de projetos nova aqui da ProRestado, eu poderia. Eu poderia buscar aqui no Azure, configurar e fazer um registro lá dentro. Então, assim, a possibilidade aqui só dessa parte já é muito grande. Então, eu posso fazer uma reunião, posso gravar ela pode estar dentro do meu canal. Eu tenho clientes que tem mais... A maioria dos clientes hoje só tem um canal, mas eu posso ter clientes com mais canais aqui dentro. A ProRestado, ela tem mais canais, então... Não, na parte, por exemplo, se você quiser fazer algum controle dentro de um departamento, por exemplo, dados, abre ele pra gente, que ele tem mais canais, que é criado. Isso. Beleza. Tem lá planejamento.
Deixa eu abrir ele aqui no SharePoint também. Uhum. Eu queria o site da equipe. O site da equipe está aqui, né? Site da equipe, do SharePoint. Como a gente falou, tudo está conectado um ao outro. Sim. Você abrir o SharePoint dessa equipe e vem aqui em documentos, cada canal lá acaba virando uma pasta aqui dentro, se você quiser. Então, por exemplo, controle de tarefas é uma pasta, o General é outra pasta. Então, tudo que está lá dentro vem para cá. Aqui dentro bem. E você pode também chegar ao Teams dele aqui dentro. Você vai direto na conversa do Teams. Uhum. Então, o Teams, ele tem essa característica de integração. Sim, com tudo. Então, ele tem conversas, tem reunião, ele gerencia calendário. Sim. E ele traz aplicativos aqui dentro, Sim. que essa é a parte mais relevante. Os aplicativos nativos da Microsoft, como por exemplo, o nosso grupo de análise de e-mail, o que ele faz? O pessoal de projetos vem aqui, gerencia os e-mails por aqui. Todo e-mail que chega, ele tem que ser validado, registrado lá no SharePoint do cliente. Do SharePoint do cliente, ele gera uma demanda aqui para o time de projetos, que tem que incluir um relatório mensal, auditar a agenda, validar o projeto e depois finalizar. A gente já tem aqui mais de 1.500 e-mails gerenciados aqui dentro da plataforma com sucesso. Ele pode também registrar um outro tipo de Teams não, né, de Planner, sobre projetos. Uhum. Mas eu posso trazer aqui dentro também um Power BI sobre a análise de projetos que está registrado no arquivo do Excel. Sim. Também está aqui dentro. Tem infinitas possibilidades. Então, assim, o Teams, gente, fora isso, eu só tenho todos esses aplicativos aqui que eu posso buscar. Então, eu quero ter um aplicativo de projetos? Tem aqui dentro. Eu quero um aplicativo de dados? Tem aqui dentro. Eu quero um aplicativo de pesquisa? Tem aqui dentro. Você pode trazer sua planilha Excel para dentro, trabalhar dentro do Teams mesmo. Até a concorrência está aqui dentro. Eu quero um Zorro? Está aqui dentro. Será que tem alguma coisa da Microsoft, da Google? Tem. Eu quero alguma coisa do Google aqui? Provavelmente tem. Eu tenho Analytics que eu posso trazer aqui dentro. Uhum. Então, assim, tem muita ferramenta. Eu quero trazer uma ferramenta do Sheet, Google Sheet. Provavelmente vai ter alguma coisa aqui que integra. Então, assim, a quantidade de ferramentas que trabalham aqui dentro é muito grande. Sim. E a Microsoft teve algumas jogadas geniais, algumas eu só explico no nosso curso mesmo, que eles facilitaram muito o acesso à produção de conteúdo aqui para dentro. Então, o Teams, gente, ele é muito amplo. É para ser o coração mesmo, né? Ele faz chamada interna e externa. Você pode fazer uma reunião, marcar uma reunião e colocar um telefone que a pessoa liga e participa da reunião. Incrível. É incrível. O Então, Teams assim, está evoluindo para ser mesmo a principal ferramenta da Microsoft. Ele gerencia todas as ferramentas. Então, assim, pensa no seguinte. Pensa na sua empresa dividida, pensa no organograma. Falar de planejamento estratégico, começa sempre pelo quê? Pelo organograma. Pensa no organograma da sua empresa. O organograma dela tem algumas áreas. Cada área vai ter um site. Cada site vai ter uma equipe dentro do Teams. Sim. Cada site desse tem as suas páginas, tem as suas áreas. Então tem o financeiro, quanto a pagar, quanto a receber e tal. Cada um desses pode ter uma página. Pode ter arquivos gerenciados lá dentro. Então, assim, a quantidade de controles que você pode ter é muito grande. Você pode ter uma área só do marketing, uma área da diretoria. Os arquivos são gerenciados automaticamente pelo OneDrive. Você pode utilizar isso de formas infinitas. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui de um cliente que a gente está fazendo um controle dele da parte relacionada a ISO. Como os arquivos dele estão gerenciados muito bem dentro do OneDrive, hoje aqui, todos os mapas de processos dele estão dentro do site do SharePoint, que vai estar disponível dentro do Teams quando ele acessar também. Sim. Ah, mas qual que é a vantagem disso, Carlos? Só uma. O meu consultor atualiza na máquina dele o arquivo do mapa de processos e automaticamente ele vem para cá. Eu não preciso me preocupar. Se esse arquivo está atualizado, se não foi, é muito automatizado. Então, assim, é muito simples o trabalho aqui dentro. O Teams ele é uma ferramenta fantástica, gente. Não dá para competir com ela em alguns outros níveis, porque ela está integrada a tudo isso. Então, o Teams me permite, talvez, em alguns casos, meu consultor está sem o computador dele, ele entra aqui dentro e precisa editar um arquivo. Ele vai editar o arquivo aqui dentro e automaticamente vai estar lá disponível para o cliente no SharePoint. Então, o Teams, ele, além de abrir os arquivos, eu não tenho o Excel instalado nessa máquina. Pô, que droga. Eu abro pelo Teams. Ele já me dá um arquivo aqui dentro. Eu nem preciso me preocupar. O Excel está aqui dentro. O Word está aqui dentro.
A análise está aqui dentro. Então, gente, como eu estava falando, gente, mais do que as ferramentas, as possibilidades, é a inteligência, a estratégia de usar. Então tem muita coisa. Você pode trazer o whiteboard aqui dentro, você pode trazer o Vision. Porra, eu quero fazer um mapeamento de processo aqui dentro, mas eu não tenho o Visage. Como que eu faço? Eu crio um Vision novo aqui dentro. Então eu vou lá buscar um Visio e vou trazer ele para cá disponível. Eu que não tenho um Visio salvo aqui, senão eu mostrava para vocês. Eu não gosto muito do Visio, eu prefiro o Visage. Então, eu quero trazer aqui dentro, inclusive eu não sei, deixa eu ver se o Visage tem aqui. Acho que não tem, não. Mas o Visage está conectado, porque eu crio uma conta no Visage. Se eu tiver uma conta da Microsoft, eu tenho uma conta gratuita no Visage. Já tem outro ponto. Então, assim, a gente vai parar por aqui, gente, porque já deu muito conteúdo. É muita coisa. Já deu muita coisa e cada dia aparece mais. Então, gente, se liga que o futuro tá aí, é online, é interativo, é automatizado e a Microsoft tem uma das melhores ferramentas que eu conheço. Completa, integrada, dinâmica e o melhor de tudo, todo mundo está acostumado com ela. Então você entra no conceito de antifragilidade. Todo mundo sabe usar o Word. O Word não vai acabar tão cedo. Não vai. Então ele já passou por tantas crises, tantas coisas que ele já atualizou, que ele já está pronto para o mercado. Sim. Então a chance dele cair em desuso é muito pequena. Sim. Então assim, fora que tem uma empresa gigante por trás, que só vem crescendo, com uma curva exponencial absurda quando o assunto é valor de mercado. Então assim, não dá para viver sem essas ferramentas. Então tem muita coisa aqui. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, lembre de ver os outros. Com certeza. E aí, gente, uma coisa que eu vou deixar aqui é o desafio. Traz um desafio pra gente. Comenta aqui embaixo. Fala mal, fala bem, mas fala do vídeo. Tira dúvida, comenta. Nos ajuda a trazer mais conteúdos, porque a gente acabou de apresentar tudo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer na prática como que a gente pode usar cada uma dessas ferramentas. A gente vai trazer muita coisa. E o nosso próximo desafio é fazer um CRM aqui dentro. Do zero. Funcionando. E bem estruturado. Não é simplesmente pegar um Forms e achar que aquilo ali virou um processo de compras. Não, a gente vai fazer a coisa do jeito certo. A gente vai fazer com a coisa planejada. Com o máximo de possibilidades já previstas desde o início. Exatamente. Pessoal, agradeço quem ficou até aqui. Gente, muito obrigado. Valeu muito a pena esse curso. E a gente espera vocês comentar aqui embaixo o que vocês querem ver pra gente entrar a fundo. Certo? Exatamente. Então, quem curtiu, segue, compartilha, deixa o like pra gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Esse é um conteúdo muito genérico, ele não fala de contabilidade, ele é muito amplo. Mas a gente vai chegar lá. Mas contabilidade pra gente aqui não é escrita contábil, aqui é gestão, planejamento e estratégia. Contabilidade aqui é estratégia. Então eu tô te dando uma base, porque daqui pra frente o bicho vai pegar num nível absurdo. Você vai falar de CRM, eu vou falar de CRM conectado à análise financeira com DRE e analisando o resultado de cada vendedor. Eu vou começar a comparar volume de vendas com volume de visitas para verificar se o cliente que é mais visitado traz mais retorno. Ou se os caras que eu estou visitando mais estão trazendo menos retorno. Como que eu posso direcionar a minha estratégia comercial através de uma DRE para o vendedor, através de uma análise de venda e através de um CRM. Eu falo, aqui o assunto é gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Então, segue a gente, curte o nosso canal, dá um like aí, compartilha e vai nas nossas redes sociais e acompanha o nosso conteúdo por lá. E não vai ficar por aqui não, tá? Agora o assunto daqui a pouco vai ser a Azure, tá? A gente vai começar a falar sobre gestão de projetos dentro do Azure aqui na Pro Resultado. Só dica simples, tá? Não vou entrar na parte muito de servidor e coisa do tipo não, porque não é a nossa praia. Aqui o negócio é gestão e planejamento. Exatamente. Doutor, alguma coisa a mais? Não, só isso mesmo, gente. Muito obrigado. Domingão, 26 de dezembro, 2h30 da tarde. A gente tem quase 4 horas de vídeo gravado. Até mais, gente. Obrigado. E tamo junto.